Boa noite. Boa noite, pessoal. Chegando para mais uma live, mais um bate-papo aí cheio de ciência, cheia de boa conversa. Vou fixar o tema aqui. Sejamos todos muito bem-vindos, né? Mais uma quarta-feira aí de bate-papo com ciência. E hoje a nossa convidada é uma profissional muito especial. Ei, Marcinha, Andressa, Virgínia. Realmente, gente, imperdível, né? Lidiane. Vamos lá. A doutora Thelma já entrou. Já enviei a solicitação aqui. Olá, Olá! tudo Boa bom? noite, Thelma. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Quero muito te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, né? Para a gente conversar sobre esse assunto mais do que nunca tão pertinente, né, Thelma? Ai, Pelo... fazia tempo que eu não conversava com ninguém do Rio. Eu tava vendo aqui muito tempo que eu não viajo para aí, que eu não falo com alguém. Tá muito bom. Oh, que privilégio! Muito bom, Thaís. E eu vou te apresentar para quem não te conhece, o que eu acho algo difícil, mas a gente faz a formalidade, né, Thelma? Então, Thelma Pantano é neurocientista e pós-doutora em psiquiatria. Vamos começar do começo, né? Fonoaudióloga, psicopedagoga de serviços de psiquiatria infantil do Hospital, né, da USP, da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora da equipe multidisciplinar do Hospital de Infantil do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, especialista em linguagem, mestre, doutora em ciências, master em neurociências pela Universidade de Barcelona, na Espanha, professora e coordenadora dos cursos de neurociências e neuroeducação pelo Cefac, que foi onde eu tive o privilégio de ser aluna da Thelma, e pós-doutora em psiquiatria também pela Faculdade de Medicina da USP, ou seja, né, Thelma, uma experiência muito grande, algo muito rico da gente compartilhar com o máximo de pessoas que a gente puder, não é verdade? Ai, que bom, Thaís. Eu acho que o objetivo é esse, né? A gente não aprende para a gente aprende para compartilhar, né? Para dividir. E é por isso que, assim, não recuso, pode fazer os convites, estou aí para estar junto com vocês, para a gente poder discutir um pouco as dúvidas, principalmente, para a gente pensar juntos como funciona um pouco o cérebro, como que o cérebro se organiza para o processo de aprendizagem. E que é, na verdade, fundamental, né? Porque é no cérebro que toda aprendizagem ela se processa. E quanto melhor a gente entender esse processo de aprendizagem, como se comporta esse cérebro, melhores serão as nossas intervenções, né? Mais eficazes serão as iniciativas e aí as ações pedagógicas, psicopedagógicas, fonoaudiológicas, né? E eu acho que é esse o objetivo realmente. Quando eu pensei no tema, eu falei, hoje em dia a gente está com um desafio aí de aprendizagem, né? Muito significativo com relação à pandemia, a iniciativa da entrada das questões do homeschooling, né? Com tudo isso. E eu falei, gente, a gente precisa dar um valor especial a essa questão dos estilos de aprendizagem, né, Thelma? Que o seu livro, para quem não conhece, que eu também acho difícil, Como se estuda, como se aprende, que depois eu vou mostrar aqui para a gente também poder indicar para as pessoas lerem, me Ai, que bom que trouxe... você tem, eu tô sem nenhum aqui. Não, Thelma, está tudo aqui. Então, eu venho assim, sabe? Eu não tenho nenhum livro aqui comigo, tá tudo lá no consultório. Não, está tudo aqui, pode ficar Ah, tranquila. então tá bom. E aí, esse livro, Thelma, especificamente trouxe para mim uma claridade, porque numa linguagem
muito acessível, né? Uhum. Realmente falar sobre os estilos de aprendizagem. E, obviamente, quando a gente fala de aprendizagem, de estilos de aprendizagem, não tem como não mencionar o cérebro, né? Que é o grande órgão responsável por tudo isso, né? Você quer fazer alguma colocação de início? Eu acho que assim, eu queria que a gente hoje refletisse muito sobre a prática e conseguisse colocar essa prática no cérebro. Hoje eu fui conversar com uma fonoaudióloga que me encaminhou um paciente que ela falou, tô travada com ele, né? E ela falou que assim, que é um menino que ele tem um nível cognitivo limítrofe, e ela falou, eu já fiz todo o processo de alfabetização dele, já trabalhei toda a questão da consciência fonológica, grafema e fonema, mas eu preciso trabalhar coisas que envolvam funções mais altas, eu preciso trabalhar atenção, eu preciso trabalhar memória, e eu preciso que alguém treine isso para poder responder. Eu falei, parou. Tem alguma coisa errada no seu conceito de base, porque uma coisa não se separa da outra no cérebro. Não tem como você falar que você alfabetizou uma criança. Primeiro que nós somos fonoaudiólogos. A gente trabalha com a relação letra-som, né? Quando a gente trabalha com essa relação letra-som, eu estou trabalhando com um componente de linguagem super específico que já envolve atenção e memória. Então, você está querendo que ele faça um treinamento para essas habilidades, dissociado da alfabetização. Quem tem que fazer esse treinamento é você. Esquece a alfabetização. Você vai trabalhar com manipulação de letras, com brincadeiras que envolvam a atenção, o controle. Você vai controlar o tempo de atenção, você vai controlar a memória operacional, você vai controlar planejamento, flexibilidade mental, você vai controlar isso para a manipulação fonêmica, para o controle, mas você tem que ter tudo muito marcado, tudo muito controlado, porque você não tem como dissociar isso no cérebro. As funções E eu acho que esse é o ponto das funções linguísticas, né? Então, as pessoas separam isso. Linguagem é uma coisa, atenção, memória, funções executivas é outra. Não, não tem como uma coisa funcionar sem a outra. Quando você separa, você vai mandar esse menino para um treino neuropsicológico completamente dissociado dessas habilidades. É lógico que ele já está medicado, é um menino que tem outras questões, já estão trabalhadas. Mas se você, dentro do seu processo terapêutico, não incluir tudo isso, não colocar isso como um processo de organização, teu trabalho vai ficar isolado, né? E o trabalho do neuropsicólogo também vai estar isolado. Assim, bacana até de você colocar isso, que eu ia te pedir exatamente para você estabelecer essas correlações entre as habilidades cognitivo-linguísticas com o funcionamento do cérebro, até só para esclarecer. E, pessoal, quem quiser fazer pergunta, se puder, para a gente se organizar melhor, colocar na caixinha, é interessante porque aí nos ajuda a organizar, tá bom? Então, vamos lá, Thelma. Vamos lá. Eu acho que justamente é a gente começar a entender como o cérebro funciona, sem os estereótipos que estão associados ao cérebro, tá, Thaís? Eu acho que esse é um ponto principal. Quando a gente fala em estilos de aprendizagem, a gente não fala mais em visual, auditivo e sinestésico. Visual, auditivo e sinestésico são canais sensoriais. Excelente. Depois que os canais sensoriais transformam o impulso, a informação do ambiente em impulso elétrico, esse é um fenômeno de transdução, que a gente chama, e esse impulso elétrico caminha e chega até o cérebro, essa informação é significada e ela é codificada em áreas de memória conjuntas. Então, a gente não tem esses processos sensoriais isolados. Eu não tenho como falar que, assim, a criança reconhece a letra, mas não sabe o som dela. Não tem isso. Porque, assim, se ela reconhece a letra, se ela reconhece o traçado, se ela não associa essa letra com um determinado som, então é porque ela ainda não associou uma rede neuronal que está associada a isso. Porque, assim, porque ela, quando armazenou um estímulo visual, ela armazenou esse estímulo dissociado do estímulo auditivo. Uhum. Você percebe? Sim. O certo é a gente processar o mundo através de uma integração de informações sensoriais. E a escola ainda insiste em integrar o mundo através de canais sensoriais distintos. E aí priorizando uns ou outros, né? A gente entra em canais sensoriais muito, muito isolados do seu funcionamento um com o outro. E quando a gente entra nisso, né, a gente começa a trabalhar, a deixar de trabalhar a aprendizagem, a gente começa a trabalhar retenção de memória de uma forma muito isolada.
Então, esse é um princípio muito importante. Até a década de 70, a gente tinha... As pessoas viam o cérebro de uma forma muito comportamental. Então, se a gente for considerar as teorias psicanalíticas, psicoanalíticas, as teorias linguísticas, as teorias comportamentais puras, né? Como a gente tem aí Skinner, Pavlov, todos eles observavam um comportamento e tentavam justificar isso através de um funcionamento cerebral. Então, assim, a psicanálise fala, não, a psicanálise pensa no cérebro. Não, a psicanálise, ela tenta justificar um comportamento explicando um processamento cerebral. A psicanálise é comportamental, sim. Ela fala do comportamento do ser humano, que aí ela atribui as emoções, a toda, né, a uma série de questões aí de memórias associadas a essas emoções. Sim. Quando a gente começou a poder enxergar esse cérebro em funcionamento, com os estudos de neuroimagem funcional, a gente mudou esse paradigma. A gente pôde, a partir do cérebro em funcionamento, tentar atribuir função. E isso vem desde a década de 80 num crescente muito importante. Então, por exemplo, como é que a gente está hoje? A gente tem os estudos de eletromagnetismo em que a gente consegue não só ver áreas funcionando, mas a gente consegue travar, a gente consegue bloquear algumas áreas de funcionamento por alguns milissegundos e ver que tipo de resposta que dão, entendeu? Então, a gente consegue fazer um mapeamento super bem feito, né, dessas áreas. Então, a gente inverteu esse paradigma. Não é mais o comportamento que explica o cérebro, mas é o cérebro que explica o comportamento. E aí, as linhas das neurociências que vieram a partir dos anos 2000, elas mudam esse paradigma. Então, muitos dos conceitos, até linguísticos que a gente tinha, eles não se encaixam mais. Por exemplo, para a gente falar em linguagem hoje em dia, não existe falar em léxico de entrada e léxico de saída. A via é a mesma, entendeu? Não tem como falar que, não, olha, isso está num léxico fonológico. O léxico fonológico, se ele estiver dissociado dos léxicos semânticos, a gente está falando numa criança que tem uma alteração de neurodesenvolvimento. Esses léxicos, eles não podem ser distintos, né? E até pela descoberta de que isso tudo está espalhado no cérebro e não necessariamente concentrado em pequenas áreas como se tinha antigamente, né? Hemisfério temporal esquerdo, né? Então, assim, a linguagem é um processo de integração do cérebro. E aí, os neurocientistas começaram a dizer pra gente que, assim, toda forma de comunicação neuronal é uma memória. Então, onde a aprendizagem entra aí? A aprendizagem é um processo que integra memórias. E onde a linguagem entra aí? A linguagem é o que me permite entrar em contato com o meu cérebro. Porque eu não consigo entrar em contato com o impulso elétrico. O impulso elétrico não tem um significado para mim. Mas se eu transformar esse impulso elétrico em algum código, em algum símbolo, eu consigo entrar em contato com ele. Então, a gente tem memória. Aí sim é um registro, né? Que eu consigo acessar. Exatamente. Aí eu tomo conta do meu cérebro. Aí eu consigo saber o que acontece. Aí eu consigo modificar o funcionamento dele. Aí eu consigo modificar e conhecer esse funcionamento. Então, essa mudança... E atuar sobre ele, né, Thelma? Que é o nosso grande desafio, né? Perfeito. Essa é a mudança qualitativa que a gente teve, né? E essa mudança, assim, quando a gente vê muita gente falando de cérebro, mas ainda mantendo conceitos comportamentais do cérebro, em que, assim, a gente fala assim, você vê a criança falando. Não, a criança só fala aquilo daquele jeito porque ela tem um processamento que aconteceu. O processo é completamente inverso, né? Sim. Então, assim, o comportamento, ele reforça a sua teoria sobre o funcionamento cerebral, não o contrário, se você estiver trabalhando numa linha de processamento cerebral. E aí que a gente entra numa coisa muito legal, né, Thaís? Que é a gente poder pensar como que a aprendizagem se dá. Se a linguagem é o que me permite entrar em contato com o cérebro, eu tenho 2 níveis de atividade cerebral. Um que não é mediado pela linguagem, que é o que a gente chama das memórias mais implícitas, né? De procedimentos, e as memórias mais explícitas ou semânticas, que elas são mediadas por símbolos.
E aí são essas as memórias que permitem a gente a modificar o funcionamento cerebral, a alterar, a trabalhar com uma plasticidade, a trabalhar com uma organização dentro de um sistema linguístico, tá? Dentro Lindo de isso. linguagem. Então, quando a gente fala em aprendizagem, eu estou falando em integração cerebral. E quando eu falo em linguagem, eu estou falando em comunicação do cérebro, em entrar em contato com isso, seja de forma verbal, não verbal, através de uma prosose, através de uma entonação, através de uma melodia, mas são formas que eu tenho de entender o que se passa aqui dentro. Né? Mas para isso eu preciso poder fazer esse feedback de alimentação e poder permitir me olhar no meu funcionamento cerebral, né? E o que é a coisa mais difícil dessa vida, né? Exatamente. A gente, como fonoaudióloga, a gente foi muito treinada a reparar na fala do paciente. Produto E a final, né? E a fala do paciente, para mim, significa muito pouco, porque a fala passou pelo lobo frontal, a fala já passou por um planejamento, por uma organização. A fala não expressa pensamento. Essa é a grande verdade. A fala, ela está completamente monitorada. O que expressa o meu pensamento é se essa fala, e eu consigo saber que aquela pessoa está falando uma coisa coerente, é se essa fala estiver de acordo com a comunicação gestual, com a entonação, com a melodia, com o contato visual que está associado a ela. Aí eu consigo perceber que assim, a comunicação está se dando de uma forma integrada, então eu estou conseguindo refletir um pensamento. Mas essas pequenas dissociações entre o verbal e o não verbal, eles acabam me trazendo as dissociações do pensamento, né? Então, é por isso que a gente fala uma coisa e pensa outra, né? Por isso que a gente fala uma coisa e o outro entende outra coisa, porque o que você falou não era o que você queria representar. Sim. E quanto mais rico a gente vai ficando nessa leitura não verbal, mais a gente vai entendendo o pensamento. E esse é o grande gancho do cérebro, esse é o grande ponto da gente entender o funcionamento, o pensamento, que é o que a gente trabalha na psiquiatria, a organização do pensamento e não do que você fala, né? Sim. É associar o que você fala com o que você pensa, né? Como é que você fala que tá tudo bem com esse tom de voz? Sim. Como é que você não consegue perceber que você foi inadequado? Olha o ambiente em que você tá. Por que essa leitura integrar ambiental regula? Então, é esse trabalho de regulação do ambiente, de leitura do ambiente, que começa a tornar a linguagem um processo cerebral muito integrado. E a linguagem está conectada ao processo de integração cerebral que envolve uma aprendizagem. É a grande cola, né? A gente muitas vezes fala que a linguagem é a grande cola aí, que permite que as funções cognitivas e o pensamento ele flua, né? Da forma adequada e que a comunicação ela de fato consegue se processar, né? Consegue ser processada. E aí, então, quando a gente fala especificamente dos estilos de aprendizagem, né? O que isso representa para a gente pensando aí em profissionais de múltiplas áreas, os professores, os fonoaudiólogos, os psicólogos. Então, quando a gente fala de estilos de aprendizagem, por que é importante a gente entender esse estilo e o que isso representa com relação ao funcionamento mesmo cerebral? Então, isso é muito interessante, porque assim, o cérebro, ele quer gastar pouca energia para funcionar, tá? Então, ele se estrutura e ele se constrói a partir de processos muito simples e muito simplificados do processamento, tá? Então, ele costuma pegar aquilo que dá certo e colocar como regra. Então, vamos supor que você, quando pequeno, você foi muito pouco estimulado auditivamente, mas muito estimulado visualmente. Até porque é esse o perfil dessa geração internet tecnológica, né? Então, o estímulo visual tem muito mais significado do que o estímulo auditivo. Eu posso nem ouvir o que está acontecendo no jogo, mas se eu estiver atento visualmente, eu consigo jogar, né? Então, essa priorização, a gente acaba dizendo para o cérebro para prestar mais atenção na imagem do que no som.
Então, existe uma tendência das nossas crianças, dos nossos adolescentes, de priorizarem o processamento visual versus o auditivo. Por quê? Porque o ambiente está estimulando esse canal. Então, por exemplo, vamos pegar a Thelma. A Thelma é uma imigrante digital. O que é uma imigrante digital? Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu tive um namorado que ele me levou lá na USP, na sala da mãe dele, que a mãe dele tinha recebido uma verba da FAPESP, para comprar um aparelhinho super legal. Era um aparelhinho pequenininho que encaixava no computador e tinha um rabinho. E parecia um ratinho, o pessoal chamava ele de mouse. Tá? Eu sou uma imigrante digital. Eu vivi até 10, 11, 12 anos sem nenhum computador. O máximo que eu tive foi um Dactar, um Atari, né? Eu também. Aí o computador foi entrando nesse processo e o mundo tecnológico foi fazendo parte de uma mudança. Se eu comparar o funcionamento do meu cérebro hoje com a da minha filha, que tem 10 anos, e desde muito pequena, eu lembro da minha filha com 1 ano e meio na frente da televisão tentando mudar o canal, fazendo assim com a mão. Olha só. Então, se a gente for comparar o meu cérebro com o dela, que era o que ela fazia no iPad, né? Eu tenho cerca de 20% a mais de área de processamento auditivo do que ela. Só que o cérebro está dentro de uma caixa craniana. Que dado, né? Muito uma área, essa estimulação leva uma mielinização mais rápida e uma maior quantidade de substância branca. Isso que é interessante, quando eu falo mais área, não é porque eu tenho mais neurônio, é porque eu tenho mais substância branca. O meu processamento está mais rápido. Então, se eu tenho 20% a mais, eu tive que tirar de alguma coisa. E de onde eu tirei? Do visual. Se a gente for comparar com ela, ela tem cerca de 20% a mais de área visual do que eu. Porque isso é o jogo desses canais sensoriais. Então, qual é a tendência do meu cérebro frente ao dela? O meu cérebro frente ao dela tende a primeiro analisar um estímulo auditivo e depois um visual. O que não significa que não vai analisar o visual, mas que prioritariamente. Se eu entrar no auditivo e aquilo já significar, eu não preciso nem processar o visual, porque eu vou economizar energia. Agora, para ela começa pelo visual. E se ela começou pelo visual e essa informação significou, ela não passa pelo auditivo. Não tem necessidade, né? É o que você falou da economia de energia, né? Exatamente, porque assim, é o processamento que a gente chama de top-down. Se eu estou fazendo um caminho que está resumindo tudo, que eu estou gastando pouco energia do meu cérebro, e isso está dando certo, eu não tenho por que ficar fazendo confirmações ou ficar fazendo 1000 processamentos acima. O meu processamento auditivo dá conta de já ativar áreas visuais e o significado daquilo. Então, se eu vejo alguém falando assim, chega! Eu não preciso olhar para a cara da pessoa para falar, nossa, ela está brava. Aquele tom de voz me põe aquela pessoa brava. E o percurso vai ser muito diferente, né? Então, isso é processamento top-down. Eu vou antecipando as coisas. E se isso está de acordo com o meu processamento, eu não preciso ficar checando nada, nem outros canais sensoriais e nem outras informações. Então, essa é uma tendência do nosso cérebro. Só que a gente tem aprendizagens, como a alfabetização, em que eu não posso ficar num canal sensorial só. Eu preciso checar. Eu preciso integrar. Enquanto o meu cérebro não tem esse processamento top-down rápido e eficiente, eu preciso ensinar meu cérebro a integrar. E aí que vem a importância da educação infantil, da gente entender que o processamento do cérebro não é esse de alto para baixo. Muito pelo contrário, ele é de baixo para cima, porque ele ainda não conhece o seu potencial e capacidade. Então, estilos de aprendizagem não acontecem na primeira infância. Dá para entender? Porque as aprendizagens que a gente tem que fornecer, elas têm que estar multissensorialmente integradas. Até que elas possam, de fato, se definir como um estilo próprio, né? Isso? Como um estilo próprio. Isso é muito engraçado, porque assim, eu uso lente de contato. E eu brinco com o pessoal assim, que eu tiro a minha lente de contato, eu ouço menos.
É Até básico. eu boto óculos escuros, eu ouço menos. Não é verdade? E por que E que eu isso fui a vida acontece? inteira chamada de maluca por isso. Não, você é maluca. Você tem um processamento cerebral extremamente top-down e avançado e maduro, entendeu? É porque é a tua forma de processar a informação. Se você rebaixa esse canal sensorial que o teu cérebro costuma pegar de primeiro, né? E assim, mesmo eu falando que eu tenho 20% mais de área auditiva, eu sou mais visual, tá? Eu lembro da capa de um livro, eu lembro da cara do aluno, mas eu não lembro o nome do aluno, eu não lembro o nome do autor, né? Então, assim, quando eu rebaixo esse processamento meu, que meu cérebro tende a pegar como primeiro, como que vem na frente, os outros todos rebaixam junto, porque eu vou ter que procurar uma rota bottom-up, aquela rota que eu não estou acostumada a fazer para significar. E até eu acostumar com isso leva um tempo, né? Muito Então, bom. é muito interessante, quando eu tiro a lente de contato para tomar banho, eu prefiro tomar banho no escuro. Por que que eu prefiro tomar banho no escuro? Porque eu não preciso... É um momento que eu vou fazer relax, entendeu? Tenta fazer isso. Você vai ver que você diz para o seu cérebro que não é para mexer naquilo, mas também não precisa mexer em outro canal sensorial. E aí E você como é consegue interessante fazer isso, né? É, E como é. realmente é interessante fazer isso, né? Em termos de indicações. Então, assim, na primeira infância, a gente não tem canais sensoriais preferenciais. O que vai ser preferencial é aquilo que eu vou estimular mais. E é aí que a gente tem que tomar cuidado que a gente está estimulando. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, tá? Sim. Eu Num queria até que você segundo... falasse um pouquinho, Claro. desculpa te interromper, assim, com relação a essa questão da alfabetização e desses anos iniciais, né? Que nós temos, às vezes, tendências de ensino que não privilegiam essa estimulação a essas áreas, a todas essas vias, né? A todos esses canais de entrada. E aí, exatamente, eu acho que é esse o meu grande desejo, Thelma, de que as pessoas tenham essa informação para que essas práticas elas possam tomar outras frentes, né? E Então, sofrer vamos algumas entender modificações. como o nosso processo de alfabetização foi construído, tá? A alfabetização, ela envolve uma mudança de processamento cerebral. E uma mudança importante. Porque até então, a criança processava o mundo através de uma integração sensorial bastante ampla. Quando eu coloco a criança dentro de um processo de alfabetização, eu tenho que mostrar para ela que existem sinais visuais que não trazem uma representação direta, mas que podem ser associadas ao som da fala. Dentro de todas as metodologias de alfabetização que você possa imaginar, inclusive o método fônico, isso implica num treinamento. Por isso que a gente fala que a escrita ela tem que vir através de uma aprendizagem formal, tá? Esse treinamento envolve uma mudança do processamento cerebral, que pare de prestar atenção a imagens que têm um significado direto e que de uma forma direta representam imagens e significados, e pare para prestar atenção em letras que não têm um significado direto, que não trazem para você uma informação direta, mas o seu cérebro tem que acostumar isso. Então, se eu não estiver falando de uma pessoa que tem uma falha em algumas áreas, em áreas parietais ou temporais, dessa conversão grafofonêmica, tá? Ou seja, se eu não estiver falando de disléxicos, eu estou falando de pessoas que elas têm que modificar um funcionamento cerebral. Quando a gente se deu conta disso dentro das neurociências, a gente tem um pessoal muito interessante que eles falam o seguinte: se você for modificar o funcionamento cerebral de uma pessoa e você for fazer isso bem feito, ok. Mas se você deixar uma pessoa meio leitora, você está deixando o cérebro dela capenga. Você não vai conseguir atingir um processamento cerebral. É melhor ser analfabeto do que ser meio leitor. Essa é a grande moral da história. Por quê? Porque um analfabeto, ele cria 1000 estratégias para lidar com a letra. Outras, né?
ele cria outras estratégias para lidar com o mundo da alfabetização. E um meio leitor, você levou alguns anos modificando o processamento cerebral dele para uma coisa que não faz significado, para uma coisa que não te abre. A gente sempre fala, a leitura abre a mente, te deixa mais simbólico. Por que te deixa mais simbólico? Porque você está pegando representações e trazendo imagens para elas. Mas se você não chegar a fazer isso, você vai ficar só nas representações. Você volta aquele cérebro para o mundo concreto, para o mundo estruturado, para o mundo pouco simbólico. E disfuncional, né? E disfuncional. Então, olha que interessante. Alfabetizar é mudar o processamento cerebral. Alfabetizar não é um processo natural e espontâneo do cérebro, não faz parte de um desenvolvimento. É uma invenção cultural. E como toda invenção cultural, ela envolve uma modificação do funcionamento cerebral. O que a gente faz de colocar crianças nesse processo e não terminar e não finalizar é quase, em termos cerebrais, é quase um crime. Porque ele poderia estar muito melhor funcionando da outra forma. Você fala, imagina alguém analfabeto funcionando melhor que sou super letrado. Você é super letrada porque você finalizou o seu processo. Mas pega uma pessoa meio letrada. Vê qual é a capacidade simbólica e de representação dela. Vê qual é a capacidade dela oral de expressar pensamento. A linguagem oral fica deficiente. Por quê? Porque essa relação formação de imagem, representação mental, ela se torna muito concreta. Então, a gente entra numa relação que, assim, a gente tem umas pessoas que falam assim, não, mas quem fica no meio do processo de alfabetização, ele fica, é porque é limitado cognitivamente. Eu conheço vários teóricos que falam exatamente o contrário, que é a alfabetização no meio do caminho que torna alguém limitado cognitivamente. Ai, muito interessante. Entrar dentro de um processo cognitivo deficiente ou educacional deficiente que acentua os traços de uma deficiência ou de uma reserva cognitiva aí mais prejudicial. Então, se a gente entender o que a alfabetização faz com o cérebro, a alfabetização é a melhor coisa que pode acontecer para o seu cérebro, porque você sai da imagem do mundo real, começa a trazer símbolos, e esses símbolos podem adquirir significados cada vez maiores, e a sua linguagem verbal e não verbal pode adquirir significados simbólicos em níveis cada vez mais altos. Né? Cada vez mais refinado. Fantástico. Desde que você seja bem alfabetizado. Senão você está tornando um monte de cérebro manco por aí. E aí eu vou aproveitar e vou te passar duas perguntas, né, que surgiram aqui com relação a isso. Então, a Gláucia Amaral comentou aqui, na verdade, antecipar a alfabetização, de certo modo, faz as crianças perderem essa etapa tão importante, né? E aí a fono Lúcia Rafael colocou qual é a melhor idade para alfabetização, unindo essas... Você sabe que quem trabalha com cérebro não trabalha com idade, né? Eu vou te explicar qual é a maturidade que o cérebro tem para ser alfabetizado, tá? Até porque envolvem muitas questões relacionadas à experiência, né? Que não é o tempo que vai determinar o amadurecimento, mas a experiência que esse cérebro tem que vai determinar isso, não é? Exatamente. E você sabe que isso é uma coisa muito interessante da gente parar para notar, assim, o desenvolvimento que a criança faz, né? Porque, assim, quando eu começo a pensar numa criança, a alfabetização não é um processo dissociado da aprendizagem em si. A partir do momento que a criança começa a poder brincar com o que ela fala, ela já está prestando atenção nos sons da fala. Então, a gente nunca deve alfabetizar uma criança que ainda considera a fala uma unidade de significado, que ela não brinca com pedaços, que ela é incapaz de perceber traços acústicos, que ela é capaz de perceber sons, que ela é capaz de reparar no nome das coisas. Então, assim, quando teu filho começa a falar, por exemplo, eu tô lembrando do meu, que ele falava assim, por exemplo, rola, é o ró do Rodrigo. Uhum. Ninguém ensinou isso para ele. Essa comparação, né? Essa segmentação, todo esse processo de análise, né? Metalinguística, né?
Isso, quando ele é capaz de começar a fazer essas análises metalinguísticas sem nenhuma cobrança aí em cima disso, ele está pronto para pensar que o que a gente escreve é o que a gente fala, não o que a gente vê. E aí ele pode escolher os símbolos que ele vai pôr ou você pode direcionar esses símbolos. Porque em termos cerebrais, relacionar uma letra com um som, a partir de 1 ano, uma criança já é capaz de fazer isso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui dar uma aula, minha filha, hoje ela tem 10 anos, mas na época ela tinha 1 ano e 6, 7 meses. E a minha geladeira é cheia de letrinha, de ímã, porque as crianças vão me dando, sabe? E eu vou pondo na geladeira. E eu lembro que ela me perguntava, mãe, que isso? E eu falava, esse é o... Que é isso? Que isso? Isso é o... Que isso? É o... E eu ia falando para ela o som daquelas letras. Eu nunca falei nome, porque eu não vejo o menor sentido em falar nome de letra, como fonoaudióloga. O professor vai me contrariar. Mas, ok. E eu fui viajar, fui dar uma aula. Quando eu voltei, tava o meu marido, a minha sogra, com o olho desse tamanho, falando, a Ana tá lendo. Eu falei, ah, não. Saí de manhã, deixei uma filha com vocês sem nenhum sinal de autismo. Quando eu pego no final da tarde, ela tá hiperléxica, autismo. Autismo, não pode ser. Alguma coisa muito errada e traumática vocês fizeram com minha filha. Aí minha sogra falou, não, vem aqui, vem olhar. E o que ela fazia? Ela colocava, por exemplo, minha sogra colocava o S junto com A e a Ana fazia assim. Ah! O que ela estava fazendo? Da mesma forma que ela olhava isso aqui e falava água, ou falava mamá, ou olhava para mim e falava mamãe, ela olhava um som e falava ah! Mas, ou seja, ela estava relacionando uma imagem com som, da mesma forma que ela relaciona a mamãe com a, né, eu com a palavra com sons mamãe. Então, fazer essa relação, a partir do momento que a criança começa a falar as primeiras palavras, ela está pronta para fazer a relação imagem-som. Certo? Certo. A questão é que quando ela fazia não vinha na cabeça dela o mesmo sa de quando ela falava. Não vinha o sapo, não vinha sacola, não vinha... Por que não vinha? Porque por uma questão temporal da duração do som, que ela ainda não sabia lidar, e por uma questão motora da produção. Ela não sabia associar questões de temporalidade e sequencialização do som. Ela fazia uma segmentação entre o S e o A. Isso é uma maturidade frontal, que não tinha ainda condições de estar pronta. Então, se a gente pegar uma teoria de alfabetização que fala que ler é converter letra em som, criança de 1 ano pode estar lendo. Mas se você for pegar o processamento cerebral dessas crianças, não é só relacionar letra com som. É ter noção de tempo, é ter noção de espaço, porque as letras elas rodam, elas têm espacialidades muito específicas. É ter a noção da sequencialização auditiva e visual. Ou seja, lembra aquilo que a gente chamava de pré-requisitos da alfabetização? A gente trabalhava isso dentro de um modelo muito pedagógico. Se a gente for trabalhar dentro de um modelo cerebral, eu preciso começar a ter a maturidade das minhas funções executivas. Eu preciso ter a minha atenção voluntária, porque letra não pula, porque letra não é divertido, porque letra não anda, e eu tenho que ter controle da minha atenção. Eu preciso ter esquemas de memória que vão buscar o significado disso, que vão fazer o sa virar sapo, sacola, sapato. Entendeu? Thelma, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu perguntar, porque eu tô achando... Gente, me dá um retorno se travou, se o sinal tá chegando direitinho, que a gente teve um sinal aqui de travamento. Mas eu acho que foi só dela, porque a gente tá conseguindo conversar, né? Pois é, a gente está conversando aqui, mas eu percebi que pararam alguns comentários e reações, então eu fiquei um pouquinho preocupada. Tá indo? Aí... Ok. Então vamos lá. Então vamos lá. E aí é muito importante que a gente entenda que assim, não existe uma idade, existe uma maturidade cerebral. A criança tem que ter o controle da atenção, ela tem que saber ter noção de tempo, de sequência, de espaço.
ela tem que saber trabalhar com o significado da linguagem, e a linguagem é que provoca a sobrecarga da memória operacional para ela poder atribuir significado, né? Essa relação letra-som, né? Então, é muito importante que a gente comece a fazer essas relações com o processamento cerebral. Se eu for pensar em idade cronológica, por volta de 5 anos e meio, 6 anos, 6 anos e meio, né? Eu diria que entre os 5 anos e meio e 6 anos não é para alfabetizar, é para iniciar o mundo da alfabetização. E né? aí, eu vou entrar num assunto, pegando esse gancho do que você falou, e estabelecendo uma relação com o fato de que a maturação do cérebro, ela também vai depender de como essa criança ela recebe os estímulos, né? De como essa criança processa esses estímulos. E aí você citou o exemplo da sua filha, em que você dava um feedback para ela a respeito da pergunta que ela fazia com relação àquela letra, e ela foi estabelecendo essa construção. E aí, a gente tem, no nosso papo prévio, a gente conversou muito sobre as diferenças entre brincar, estimular e treinar propriamente, né? E eu achei isso, assim, de uma clareza muito grande. Eu queria que você compartilhasse aí qual é realmente essas diferenças entre o brincar, né, na questão da intencionalidade, da frequência. Explica um pouquinho para a gente em relação a isso. O brincar tem que acontecer todos os dias, tá? Uma criança não pode ter um dia sem brincar. Isso deprime. Isso vai contra qualquer integração cognitivo-emocional do cérebro. A brincadeira, ela não é dirigida, a criança cria, mas você pode trazer para consciência esse processo. Quando você começa a trazer para consciência, você começa a verbalizar o que ela está fazendo e a interagir com essa criança de forma a provocar algum tipo de reflexão, você começa a entrar num processo de estimulação. Tá bom? Por quê? Porque você está trazendo a linguagem dessa criança, você está trazendo uma linguagem corporal, uma linguagem verbal, uma linguagem gestual, uma linguagem lúdica, uma representação do estado interno dessa criança, e você está provocando uma reflexão em cima ou uma elaboração em cima do que ela está te passando na brincadeira. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ver uma criança que está com um carrinho, fazendo um carrinho bater no outro, assim. Aí você senta do lado e você fala assim, uau, vamos lá, vamos brincar. E você começa a brincar de carrinho batendo no outro. Aí você vira para ela e fala assim, cansei, por que esses carrinhos têm que bater tanto? E se a gente brincar de um outro jeito? E a criança fala, não, eles têm que bater. Por que eles têm que bater? E você começa a perceber que eles têm que bater porque o bater está representando o mundo interno dessa criança. E se você começa a trabalhar isso, então eles têm que bater, e aí a criança te explica assim, porque o carrinho é feio, porque esse carrinho é mau. Então quem é mau tem que apanhar, quem é mau tem que sofrer. Quando você começa a poder verbalizar esse mundo interno e trazer, isso começa a ser um processo de estimulação que pode ser tanto cognitiva quanto emocional. Então a criança pode estar na frente da TV. Se ela começa a falar, mãe, compra isso que apareceu para mim, e você fala assim, posso até comprar, mas por que você precisa? O que você vai fazer com isso? No que isso vai mudar para você? Para que você precisa ter isso? Você está estimulando essa criança em processos cognitivos e emocionais. Dá para entender? Sim. O grande meio e a grande mudança disso é você saber, e o grande ponto da estimulação é você saber o que você quer estimular, quando e de que forma. Você pode estimular através do brincar? Sim, mas você tem que ter um objetivo claro. Você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que saber intencionalidade. Não existe estimular o que a criança traz. Eu estimulo aquele conteúdo emocional, ou eu estou trabalhando emocional e a criança me traz o mundo interno dela. Não existe isso. Você estimula aquilo que você sabe que precisa estimular e que a criança precisa entrar em contato. Que vai gerar um desenvolvimento, né? Que vai gerar uma resposta dirigida. Uma resposta. E o caminho para isso é através da linguagem, nem que seja a linguagem não verbal, né? Então, por exemplo, a criança está brincando.
ela falou um palavrão e a mãe olhou feio para ela. Ela olhou a mãe, isso é uma estimulação. Isso é uma relação, ação, reação, consequência, em que a gente já está formando memórias aí, em que a gente está organizando aquela criança de uma forma não verbal, né? Eu lembro de uma vez que a minha filha falou um palavrão e ela estava com a minha irmã. Aí ela virou para minha irmã e falou assim, ainda bem que a mamãe não estava aqui, senão ela me ia olhar feio. Aí a minha irmã perguntou assim para ela, mas quando a tua mãe olha feio para você, o que que quer dizer? Ela fala que eu fiz porcaria. Ela falou, mas você pode falar palavrão longe da sua mãe? Ela falou, não, eu sei que é, mas é que às vezes é tão bom falar. Esse é o verdadeiro. Eu falo que eu amo palavrão, mas não como uma palavra, mas porque o palavrão ele expressa o que a gente não tem vocabulário para expressar, né? Então, é justamente isso, é um estado emocional que você quer pôr para fora, que você nem usa a palavra pelo significado. Você usa a palavra para expressar a emoção. Mas, se a minha mãe está do lado, eu tenho que pensar 2 vezes. É um controle do ambiente. Então, o aprendizado que foi a mãe estimulado. leva a um frontal maior no Com certeza. falar. Espera-se, Entendeu? né? E o que controla a nossa estimulação é muito o ambiente mesmo. São as pessoas que estão em volta. Você, quando está com seus amigos, está todo mundo bebendo vinho, está todo mundo sentado, está todo mundo batendo papo, o seu frontal fica desse tamanhinho. Não tem ninguém para te regular. E se você tiver com a sua orientadora tomando um copo de vinho, o seu frontal continua desse tamanho, mesmo com vinho. Né? Então, é muito importante isso. Brincar é interagir de uma forma prazerosa. Estimular, eu posso interagir de uma forma prazerosa, mas eu vou ter uma mediação em que eu sei qual o objetivo que eu quero chegar, em que eu vou ter recursos, verbais ou não verbais, que eu vou provocar um pensamento, em que eu vou provocar uma elaboração, em que eu vou provocar algum análise. Tipo de análise desse processo. E quando eu falo em treino, eu estou isolando uma habilidade, tá? Esse treino, a gente tenta torná-los o mais ecológico possível, o mais próximo da realidade que essas crianças podem apresentar ou que elas precisam, tá? Mas o treino, eu isolo uma habilidade, tá? Então, por exemplo, quando eu falei, estou estimulando a minha filha a assistir televisão e questionar o intervalo. Isso é um estímulo? É uma estimulação, sim. Eu não quero que ela assista a televisão no automático. Eu não quero ter uma filha que assista a televisão e que a informação vai entrando sem uma reflexão. Então, estou estimulando ela a ter um pensamento, uma elaboração, um questionamento contínuo, tá? Enquanto ela está assistindo a televisão. Eu posso fazer isso durante um jogo de videogame, eu posso fazer isso durante um jogo no computador, eu posso fazer isso durante um canal do YouTube, né? Mas isso é treino, isso é estimulação cognitiva. E existe uma métrica, né? Para essa questão do treino. Pré e pós, não é isso? E a estimulação ela é mais ampla, ela sempre envolve mais de uma habilidade. No treino, eu preciso ter o antes, o durante e o depois. Qualquer treino cognitivo, seria isso. Eu tenho que ter um formulário em que eu vou medindo a melhora daquilo ou que eu avalio a melhora desse processo. Então, eu vou dar um exemplo, agora eu vou fazer propaganda dos treinos cognitivos que a gente está lançando pela Manoli. A gente está lançando 16, você tem o primeiro aí. Isso. Já comi, chegou sábado e eu já comi. Gostou, Thaís? Muito! Todo o material tá aí, vocês podem imprimir, baixar no computador, dá para usar de forma online. E o mais bacana é que também você divide para adolescente e criança, né? Isso. Então... É um treino de funções executivas. Então, eu vou ter as funções executivas voltadas para a aprendizagem, todas estimuladas, mas com um controle. Então, eu tenho a avaliação inicial e tenho a avaliação final que eu tenho que fazer. E eu sei o que eu vou trabalhar em cada sessão. Se na minha avaliação eu percebo que tem algumas habilidades que têm que ser mais trabalhadas, eu provavelmente, naquela criança, eu vou ter que fazer 2, 3, 4 sessões a respeito daquele tema. Eu vou ter que intensificar. E aí que vem com outras habilidades. Por exemplo,
o treino de função executiva. Se eu quero pegar a memória operacional, vale a pena pegar o volume de treino de memória e associar junto. Joia. Porque aí eu vou estar organizando tudo, né? Deixa eu falar com vocês. Eu sempre faço, desculpa te interromper, Thelma, só um minutinho, porque as perguntas estão subindo aqui. E eu sempre faço no dia seguinte, ou às vezes quando o nosso convidado envia mais indicações. As pessoas estão pedindo aqui na caixinha, Thelma, indicações, né, de mais materiais. Eu vou repassar isso para você. E aí eu sempre faço uma postagem com todos os materiais que a gente conversou, que eu acho que o objetivo dessa live é a gente instigar exatamente a necessidade de estudo em assuntos mais aprofundados e que estejam relacionados com a nossa prática. Então, assim, todos esses livros da Thelma que nós mencionamos aqui, eu vou fazer um post com essas indicações e com as demais que ela sugerir. E a live vai ficar salva também, eu já aproveito para avisar. Assim, pretendemos, só se acontecer alguma questão, mas vai ficar salvo no meu Instagram e também no canal do YouTube Fono Consciência. Fono com ciência, não é de consciência, tá? Para que a gente possa ver e rever, porque com certeza tem que ver com um caderninho na mão para anotar, Thelma, porque é brilhante. Mas vamos Esse material da Manoli, ele é um material que está há muito tempo sendo trabalhado e a gente já vai começar a lançar as pesquisas mostrando o resultado deles, né? Mas, assim, se você quiser fazer uma estimulação, você vai ter que juntar treinos. E aí depende do que você precisa para o seu paciente. Então, assim, não fala assim, vou trabalhar função executiva. E aí você pega aquele manual e trabalha aquele treino e fica naquilo. A gente tem que trabalhar o que aquele paciente demanda. Então, é um conjunto de 16 manuais. A gente tem reconhecimento de emoção, treino de habilidades sociais, treino da pragmática, que é a linguagem. Se você quiser trabalhar cognição social no teu paciente, por exemplo, você vai pegar o reconhecimento de emoções junto com o de pragmática, junto com o de habilidades sociais. São os três componentes da cognição social. Né? E a gente acredita lá no HC, eu, a Cristiana Roca, o Antônio Serafim, que somos os organizadores dessa coleção, que é a questão desses estímulos cerebrais, ele não é exclusivo de classe profissional nenhuma. Então, eu vi gente perguntando, pode o psicopedagogo? Não existe uma classe profissional que não possa, porque todos nós trabalhamos com o cérebro. Tem o treino psicomotor, em que a gente vai associar o psicomotor, por exemplo, eu percebo que é uma pessoa que está com Alzheimer, que está com uma dificuldade ali, com um Parkinson motor, eu posso fazer um treino psicomotor para ele junto com atenção e memória. Então, eu vou unindo esses manuais, esses treinos. Você falou da estimulação ecológica, né? Aí a gente torna isso de uma forma mais ecológica. Você identificar quais são as necessidades e intervir a respeito delas, né? Isso. Não é exclusivo de classe profissional nenhuma. Cada um de nós, na sua especialidade, a gente faz um recorte. E a gente tem mais facilidade para trabalhar uma coisa. Mas na prática, a gente precisa de tudo isso. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar boa para se organizar, para trabalhar essa criança. Porque, assim, não adianta me falar que uma vez por semana você trabalha tudo, 2 vezes por semana você trabalha tudo, 3 vezes por semana você trabalha tudo. Eu preciso ter ênfase diferentes, com propostas diferentes, eu preciso ter abordagens diferentes para que o cérebro possa fazer uma integração de redes muito mais ativa e segura. Então, o objetivo desses treinos é que é um material que a gente não tem no Brasil, né? Não nessa completude, não nessa extensão, e que a gente possa olhar o nosso paciente para montar um processo de reabilitação e de estimulação juntando esse material, tá? Gente, então, o material tá fantástico, porque a gente pode baixar, né? Vem com a senha e o acesso e a senha para que quem adquirir, né, o material baixar. Então, a gente não tem que fazer essas cópias. Enfim, facilita muito isso. Thelma, estou angustiada com o nosso tempo, porque, assim, você é fantástica, né? Tem muitas coisas. As perguntas da caixinha são muito relacionadas às indicações de autores, Thelma, indicações de materiais. Eu vou passar isso para você. E eu então, acho assim, que, vou pensar, se você quiser estudar teoria em neurociência, direto à fonte. Peraí, que deu uma travadinha.
conseguindo ouvir? Oi, Então, travou. assim, é Kahneman, é Robert Lente, é neurociência. Não vai estudar lado direito, lado esquerdo do cérebro que é roubada, inteligências múltiplas, nada disso, tá? Vai direto para os estudos de neurociência. Então, procura isso para vocês conhecerem o cérebro e não recortes do cérebro. A gente poder entender isso de uma forma mais integrada. Mais integrada. E, Thelma, para a gente tentar fechar dentro de 5 minutinhos que nós temos aqui, com essa situação da pandemia e, como você citou, a questão das funções executivas, são habilidades que estão sendo altamente recrutadas aí nesse momento, tanto do ponto de vista dos alunos como dos profissionais, né, envolvidos diretamente com a aprendizagem. E aí, baseado em tudo isso que a gente conversou, como que a gente pode considerar esse processo de aprendizagem aí, né, desse momento, e quais as possíveis considerações acerca do impacto disso aí na pós-pandemia? Com uma coisa muito importante, porque assim, o cérebro dos adultos e das crianças, ele gosta muito de regrinhas, né? Lembra que a gente falou isso do início? Uhum. Ele gosta de processar com padrões, né? Padrões. Só que a gente não tinha padrão nenhum disso e não tem ainda padrão nenhum disso. Cada vez que a gente começa a se acostumar com alguma coisa, vem uma criatura e cria um feriado que não existe, cria uma regra que não existe. A gente vê, São Paulo bate recorde de mortos, vamos abrir o comércio, né? Então, assim, são informações conflitantes. Tem sentido em abrir o comércio, sim. Os hospitais estão mais tranquilos. A gente vai poder ter a segunda onda, mas está abrindo o comércio para as pessoas poderem ficar doentes. É isso que todo mundo tem que entender. Porque vai todo mundo ficar doente. Não adianta falar que eu estou protegido do coronavírus. Ninguém tá. Vai todo mundo pegar, né? Só que a gente precisa pegar aos poucos. Então, isso gera na gente um desconforto emocional e cognitivo muito grande por não ter essas memórias. Com certeza, o resultado disso é o estresse cerebral, é o estresse emocional e é o estresse cognitivo. Ninguém nesse período de pandemia, nem pós-pandemia, vai conseguir aprender cognitivamente dentro de uma estrutura direito. Ninguém está conseguindo render bem, ninguém está conseguindo falar que está pondo leitura em dia, ninguém está conseguindo falar que está conseguindo estudar o que não estudou. A gente não está... Não vai conseguir. Então, assim, a gente vai precisar estabilizar emocionalmente, estabilizar cognitivamente. A gente não tem nem previsão de quando isso para a gente poder se estabilizar em termos cerebrais, Thaís. Isso ainda vai um tempo. A gente vai ter que manter a nossa sanidade mental com um pouco... Primeiro, para depois pensar, né? Thelma, eu quero te agradecer muito. Nosso tempo tá lá no finzinho já e eu fico com medo de cair, né? E aí eu queria agradecer muito a sua presença, a sua contribuição. Os comentários aqui de, nossa, fantástica, eu preciso ser sua aluna. E realmente eu acho que quando nós estudamos com você, a gente tem uma perspectiva muito diferente de tudo isso que a gente entende a partir do cérebro, né? E eu quero te agradecer muito e que outras pessoas realmente te convidem para outras lives. Obrigada por ter aceito mais uma vez meu convite. Eu agradeço muito estar aqui com vocês e, assim, poder ajudar e contribuir um pouco para a gente difundir um pouco a ciência, difundir conhecimento e, principalmente, a gente poder se entender. Eu acho que eu só estudo o cérebro para a gente poder entender as pessoas e poder se entender, para a gente poder se respeitar nesse momento. Eu acho que esse momento de pandemia é um momento que a gente não tem que brigar, não tem que discutir, tem que procurar uma saúde que a gente vai precisar achar em algum espaço dentro da gente aí, né? Para a gente poder se manter. Tá bom. Muito bom, gente. Um beijo. Eu queria agradecer a participação de todos, os comentários. E até a próxima aí, Thelma. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.